Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Enquanto os irmãos estão aí abrindo a sua Bíblia, Romanos 6, a partir do versículo 20, quero deixar o registro aqui da nossa irmã Elisa Ribeiro, que o nosso querido Pedro Henrique está completando 14 anos hoje. Glória a Deus por esse adolescente que está crescendo na casa do Senhor. Um abraço ao Pedro Henrique e a toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Romanos 6, do versículo 20 ao versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Eu quero pensar nessa manhã sobre a esperança cristã em dias marcados pela morte. Nós estamos vivendo dias marcados pela morte, marcados pela notícia, inúmeras notícias sobre a morte, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas que fazem parte das nossas famílias. Eu fico pensando qual tem sido o impacto das inúmeras notícias sobre a morte nesses dias em nossas vidas. Nós temos lamentado até mesmo a impossibilidade de um sepultamento com calma, com dignidade. Eu creio que quando essa tempestade passar, nós vamos precisar ainda parar por um bom tempo. Aquilo que Eclesiastes 3 nos fala, que há tempo de chorar, e até esse tempo de chorar tem sido interrompido, dependendo da circunstância. Semana que se passou, que terminou ontem, eu fui num funeral lá na minha cidade, Natal, de um parente, um tio da minha esposa, e aí chegando ali na capela municipal, algumas famílias chorando, e tinha chegado um caixão lá com uma pessoa que morreu por Covid-19, e alguém dizendo: olha, não vai nem parar, vai direto para o cemitério, e a família lamentando a perda de um ente querido, sem poder sequer fazer aquela despedida. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, e eu quero então, irmãos, refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia nos fala a respeito da morte. Obviamente que todos os dias nascem pessoas e morrem pessoas, mas nem sempre nós paramos para refletir biblicamente sobre esse tema. É um tema que nós tentamos sempre nos desviar dele, mas se os irmãos prestaram bem atenção na leitura inicial que fizemos, e vamos fazer outras leituras no decorrer dessa reflexão, a realidade da morte, ela está associada ao pecado. Os irmãos perceberam? Lemos somente 4 versículos da Bíblia, e nesses 4 versículos, nós vimos aqui a relação entre o pecado e a morte. Percebam o que Paulo diz no versículo de número 21, naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas no versículo 20 ele fala do pecado, quando eres escravos do pecado. No 21 ele fala da morte.
No 23 ele diz: o salário do pecado é a morte. Há uma relação direta. É isso que nós aprendemos na Escritura. A morte no mundo humano não é um aspecto da boa criação de Deus, mas um dos resultados da queda do homem. O pior resultado da rebelião dos nossos pais lá naquele jardim foi a morte. E Paulo usa a palavra salário aqui. Os irmãos percebam no verso 23 que Paulo vai fazer um contraste entre salário e dom gratuito. Salário é algo retributivo, é meritório, é resultado de um trabalho. Salário é a consequência de um trabalho, de uma ação. O que Paulo está dizendo, em recompensa ao pecado, em recompensa à rebelião dos nossos pais que romperam com Deus. Os irmãos percebam biblicamente que Adão e Eva não tinham dúvidas de quem era o seu Criador. Não tinham dúvidas. Por quê? Porque Deus falava com eles. O propósito da nossa criação era ter comunhão com Deus. E eles viveram isso por um tempo. A Escritura não nos diz exatamente por quanto tempo isso aconteceu, mas enquanto eles estiveram naquele jardim, antes da queda, antes da rebeldia, antes de darem as costas para Deus, de romperem com Deus, eles viveram esse propósito da nossa criação, comunhão. Mas a palavra diz que eles se rebelaram contra o Senhor, e eles passaram a experimentar a morte. E eu quero então pensar nessa manhã sobre esse tema. A morte no mundo humano não é um aspecto da boa criação de Deus, mas um dos resultados da queda do homem no pecado. Por isso, a partir de então, a Escritura diz que em Adão todos morrem. Romanos 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Vejam, a morte passou a todos os homens. Ela entra no mundo através do pecado. Ela não faz parte da boa criação de Deus. A intenção de Deus sempre foi vida, vida eterna, vida abundante. E vida eterna é comunhão com Deus. A maior definição de vida eterna na Bíblia foi Jesus quem deu em João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus, vida eterna é ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E aí, a partir de então, a palavra diz que todos morrem, e morrem uma só vez. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está estabelecido morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. A doutrina da reencarnação, ela é estranha ao Evangelho de Cristo. A doutrina bíblica e cristã é a doutrina da ressurreição, e a Bíblia vai falar abundantemente sobre a ressurreição. Mas eu quero nessa manhã enumerar 3 formas ou 3 estágios para a morte apresentados na Escritura. 3 formas ou 3 estágios para a morte. Primeiro, a morte espiritual. Eu vou estar falando aqui, apresentando da maneira como elas aparecem na Bíblia, cronologicamente. A primeira morte que nós encontramos na Bíblia é a morte espiritual. E aí você precisa ir comigo a Gênesis capítulo 2, no versículo 17. Gênesis 2, 17. Não vou perguntar se você já achou, porque eu sei que você já achou. Gênesis e Apocalipse é muito rápido, né? Percebam, irmãos, nós encontramos aqui o relato da criação, e a Bíblia diz
Versículo 16 e 17, eu vou destacar o 17, mas vou ler o 16 também. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Senhor Deus não deu uma sugestão, o Senhor Deus deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aqui nós vemos a generosidade de Deus, aqui nós vemos a graça de Deus, a abundância da criação. Mas, verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui nós encontramos o limite estabelecido por Deus, o limite da obediência, o limite da adoração, o limite da submissão, aquele limite que nós colocamos para os nossos filhos, o limite que todos nós precisamos ter na nossa vida, de reconhecimento de autoridade. E o Senhor não somente apresenta a sua generosidade no verso 16, e a sua soberania, o seu governo no verso 17, mas Ele também faz um alerta solene. Ele diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui não há dúvidas, aqui não há hipóteses, aqui há uma afirmação de um Deus soberano, Criador, Autor da vida. No dia em que você romper o limite da obediência, no dia em que você romper o limite da minha autoridade, você vai morrer. A ideia no hebraico aqui é morrendo morrerás, essa é a ideia no original. Ou seja, uma morte que se estabelece a partir daquele momento e continua, morrendo morrerás. Foi exatamente o que aconteceu. Essa é a primeira modalidade, ou o primeiro estágio de morte apresentado na Escritura, a morte espiritual. Foi a primeira a acontecer na história bíblica e na vida de cada indivíduo. E a palavra morte, ela significa separação. Separação. Imagine o que é, amados irmãos, aquele primeiro casal criado por Deus, formado pelo Senhor. Adão recebe o fôlego de vida, o sopro de Deus. Depois, ele passa por uma experiência maravilhosa de receber o dom de Deus, que é a sua esposa, alguém para estar ao seu lado, alguém para caminhar com ele, e eles recebem o privilégio de andarem com Deus, de ouvirem a voz de Deus. É isso que nós encontramos aí no capítulo 3, no versículo de número 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia. Que ambiente maravilhoso, favorável, que perfeição, que harmonia. O Criador com a criação, e com a coroa da criação, que é o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é o que está no capítulo 1. A Trindade Santa, no seu conselho, diz: façamos o homem a nossa imagem, para desfrutar da mesma alegria que temos de vivermos em comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são coparticipantes da criação, é o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo João diz que Jesus estava presente na criação, tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Trindade Santa reunida na criação, para que nós pudéssemos refletir essa intimidade, esse relacionamento. Os nossos pais vivenciaram isso por um tempo, mas um dia acreditaram numa mentira, a mentira da independência de Deus. Vocês podem ser iguais a Deus. Ora, se nós podemos ser iguais a Ele, nós não precisamos dEle. Quem é que pode ser igual a Deus? Se Deus é o Criador,
Perceba como é que a Escritura começa, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já apresenta na sua primeira sentença a afirmação de que há um Deus criador. E esse verbo criou aqui, bará, no hebraico, significa criar do nada. Deus nos deu o privilégio da criatividade, como fruto da sua bondade nas nossas vidas, mas toda a criatividade humana é a partir de algo que já foi estabelecido por Ele. Nós não criamos do nada, só Deus cria do nada. Esse verbo bará é exclusivo para Deus. Bereshit bará Elohim, no princípio criou Deus, criou do nada. Com o poder da sua palavra Ele disse, tudo passou a se realizar. Haja luz e houve luz, Ele disse. É o que está aí, amados irmãos, no verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E eu fico impressionado como o apóstolo Paulo utiliza esse princípio do poder da palavra de Deus para falar sobre o nosso novo nascimento, para falar da revelação de Deus, assim como a luz passou a existir pela palavra de Deus, a nova vida, a luz de Cristo brilhou em nós, resplandeceu em nosso coração. E eu quero então convidar você a abrir comigo nesse texto maravilhoso de 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Há uma comparação entre a criação e a nova criação. E Paulo usa bem aqui, 2 aos Coríntios 4, no versículo 5 e 6, Paulo diz assim, porque, 2 aos Coríntios 4, 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. No verso 5, Paulo fala da pregação do Evangelho, da centralidade de Jesus Cristo como Senhor, como único Senhor. No verso 6 ele diz, o resultado da pregação, o resultado do anúncio do Evangelho de Cristo, a obra que o Senhor opera no coração daqueles que ouvem a palavra. No verso 6, 2 aos Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Deus que disse, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, Paulo está dizendo, Ele resplandeceu em nosso coração, através da palavra, através da pregação do Evangelho, e nós enxergamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Nós não olhamos para Cristo como um mero mestre, como um mero profeta, nós olhamos para Ele como Deus que se fez homem. Glória a Deus por isso. E Paulo utiliza o mesmo texto de Gênesis. Por que eu estou enfatizando isso? Porque ao nos relembrarmos daquilo que Adão sabia, a morte espiritual tem um peso muito maior. Se ao lermos as Escrituras hoje, o Espírito Santo testifica e nos convence de que o nosso Deus é Deus Criador. Imagine Adão, que teve um contato direto, pessoal com o Senhor. Ele não tinha dúvidas de quem era o seu Criador, e ainda assim, ele deu ouvidos à serpente, à antiga serpente que João vai falar no Apocalipse, ao diabo, ao inimigo das nossas almas, que tentou torcer uma afirmação de Deus. Eu fiz questão de ler o versículo 17, de Gênesis capítulo 2 para os irmãos, fazendo-os enxergar de que não foi uma sugestão de Deus, não foi um pedido, mas foi uma afirmação. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Quando um princípio divino é quebrado, a consequência vem.
E quando a desobediência, a partir do momento que a desobediência se estabelecesse, a morte seria a sua recompensa. Quando nós vamos para o capítulo 3, o trabalho que é feito ali pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário, é de colocar dúvidas. É assim que Deus diz? É tentar tirar a afirmação e colocar no mundo da hipótese, da suspeição, da suposição. E a palavra do Senhor diz que os nossos pais quebraram o mandamento de Deus, romperam com o Senhor, e como consequência, foram expulsos da presença de Deus. Eu creio que Gênesis capítulo 3, versículo 24, seja um dos versículos mais tristes da Bíblia. Gênesis 3, 24, e expulso o homem, expulso, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, para que essa queda não fosse para sempre, para que a perdição não fosse eterna. Deus guarda o caminho da árvore da vida, expulsa o homem, mas não o expulsa antes de fazer uma promessa. A promessa que está no versículo 15, de que viria alguém, descendente da mulher, e feriria a cabeça da serpente. É interessante isso. Nós já começamos a ver a graça de Deus se manifestar, amados irmãos. Mas ainda assim, a morte espiritual se estabeleceu na vida humana. O salário do pecado é a morte. O primeiro aspecto, primeira forma, o primeiro estágio de morte que nós encontramos na Escritura é a morte espiritual, é a separação do homem do seu Criador. Mesmo tendo vida biológica, mesmo tendo vida física, andando, trabalhando, se movendo, mas espiritualmente nascemos separados de Deus, consequência da rebeldia dos nossos pais. Nós precisamos nos concentrar nesse conceito de pecado. Pecado é rebelião contra Deus. A essência do pecado é viver como se nós não precisássemos de Deus. Vocês podem ser iguais a Deus. Quem é que pode ser igual a Deus? Por isso, a morte passou a todos os homens. Talvez você diga, mas Adão não morreu naquele dia. Exatamente. Mas naquele dia ele se tornou mortal. Naquele dia nos tornamos mortais, no momento em que Adão rompe com Deus, os primeiros pais. A morte passou a fazer parte da nossa vida, nos separamos de Deus, morte espiritual. E aí vem o segundo estágio, ou segunda forma em que a Bíblia nos fala da morte, que é a morte física. E aí nos voltamos para Romanos, do texto que lemos, Romanos, capítulo 6, no versículo 23. A palavra do Senhor nos fala de uma retribuição, de uma ligação direta, de uma relação direta com o pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Retribuição. A morte física não fazia parte da condição humana original, mas nas Escrituras a morte está relacionada com o pecado. Capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Nos lembramos, por exemplo, de Davi no Salmo 51, dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe, e vemos na mesma Bíblia, a Bíblia falar que Davi morreu. O Davi que reconheceu que nasceu em pecado, foi concebido em pecado, não que o ato da concepção tenha sido pecado, mas a natureza pecaminosa foi herdada no seu nascimento. A mesma Escritura nos fala que ele morreu. Atos 13 nos fala da sua morte, do seu sepultamento.
do seu corpo em decomposição. Como a morte espiritual é a separação de Deus, a morte física é a separação do corpo e do espírito, a separação da parte material da parte imaterial. Os teólogos dizem que a morte física é o afastamento de aspectos de nossa humanidade de que deveriam ser inseparáveis, o que também indica que a morte não foi o desígnio original de Deus para o homem, mas o resultado do pecado. Eclesiastes 12, verso 7, nos diz: e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gênesis capítulo 3, versículo 19, nós também vemos essa afirmação, que o homem voltaria ao pó, ele foi criado do pó da terra, e nós encontramos elementos que estão na terra, no organismo, no corpo físico, vários elementos químicos que estão na terra, estão presentes na nossa vida. E Gênesis capítulo 3, no versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós encontramos vários relatos, de vários personagens bíblicos falando sobre a realidade da morte, uma intrusa na história, porque é consequência do pecado, não fazia parte da condição original humana, mas ela está diretamente ligada ao pecado. A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Reis 13, verso 14, que Eliseu foi acometido de uma enfermidade da qual ele iria morrer. 2 Reis 13, 14. Nós vemos João capítulo 21, versículo 19, a palavra dizer que Pedro, com que gênero de morte Pedro deveria glorificar a Deus. E o próprio Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele fala da proximidade da sua morte física. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Está falando do seu corpo, da sua vida física, o seu corpo físico, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Percebam, irmãos, a morte física é o afastamento de aspectos da nossa humanidade que deveriam ser inseparáveis. Nós fomos criados de uma forma integral, para vivermos uma intimidade, uma comunhão integral com o Senhor, mas o pecado faz essa separação, primeiro no aspecto espiritual, o homem se separando do seu Deus, do seu Criador, depois a separação física, elementos que eram para viverem unidos, agora são desintegrados com a morte. Mas ainda há um terceiro aspecto da morte, um terceiro estágio, uma terceira forma de morte apresentada na Escritura, que é a morte eterna. Eu quero ler 2 versículos, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse 2, versículo 11, a Bíblia diz, no final do versículo 10, uma exortação de fidelidade à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas no verso 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A morte eterna na Escritura é chamada de segunda morte. E ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 14, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí, irmãos, nós precisamos pensar
sobre o que a Bíblia nos fala sobre a segunda morte, ou seja, quem é que vai experimentar a segunda morte? A primeira morte, a morte física e espiritual, nós já vimos que todos os seres humanos vão experimentar, já experimentamos, já nascemos na condição de pecado, já nascemos mortais, mas a segunda morte, nós vemos isso na Bíblia, a morte eterna, ela será experimentada por aquelas pessoas que não creem no Evangelho, que não creram no Evangelho de Cristo, que rejeitam a obra de Jesus na cruz do Calvário. E aí, há um texto que vai nos esclarecer sobre isso, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, quem é que vai sofrer a morte eterna? Esse terceiro aspecto da morte apresentado na Bíblia. A Bíblia diz no versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio, 2 Tessalonicenses 1,7, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vejam, o Senhor Jesus vai se manifestar com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando Ele vier, diz o texto, aqueles que o serviram, aqueles que creram no seu amor, se renderam ao seu senhorio, viveram para a sua glória, foram alcançados por sua graça, vão receber alívio das tribulações, alívio das batalhas da vida, mas aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que não obedeceram ao Evangelho, não creram na mensagem salvadora apresentada por Jesus, pelos apóstolos e pela igreja do Senhor em toda a história, vão receber uma penalidade terrível, diz o verso 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, morte eterna, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Perceba, irmãos, banidos da face do Senhor, separados da face do Senhor, isso é morte eterna, penalidade de eterna destruição, banidos da face. Lembram de Gênesis? Expulsos da presença. Expulso da presença de Deus significa morte. Enquanto a pessoa está viva ainda, é a morte espiritual, pode ser revertida, mas aqui não, aqui é penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Por quê? Porque rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a única possibilidade de reconciliação com Deus, que está no sangue de Jesus, rejeitaram a mensagem de salvação, que nos apresenta o Cristo que foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Não há outro plano de salvação, não há um plano B, não há uma vida após a morte, uma possibilidade de vida após a morte, de mudança. A vida eterna que nós vamos viver após a morte, ou a morte eterna que as pessoas vão experimentar após a sua morte física, é fruto da decisão em vida, ou da aceitação do Evangelho, ou da rejeição ao Evangelho. Não há uma mudança após a morte. A doutrina do purgatório não é uma doutrina bíblica cristã. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê. E aí temos aquela parábola de Jesus, do rico e Lázaro, quando o rico diz, Senhor, mande alguém lá em casa. Quantas pessoas você já ouviu falar isso, né? Falando isso. Eu não posso acreditar na vida após a morte, porque ninguém voltou para me falar, nem vai voltar. E Jesus diz naquela parábola, eles têm Abraão, eles têm Moisés,
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, creiam na mensagem do Evangelho. A salvação é pela fé na palavra de Deus, na obra de Cristo. E aqui, o que Paulo diz aos Tessalonicenses é que aqueles que não conhecem a Deus, verso 8, aqueles que não obedecem ao Evangelho, vão sofrer a penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor. Isso, na verdade, é o inferno. Passar a eternidade banido da face do Senhor. Quando Ele vier, diz o verso 10, para ser glorificado nos seus santos. Os santos de Deus, a igreja de Jesus, quando Ele vier, irá glorificá-lo, irá admirá-lo, diz o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, a segunda morte. Podemos então, irmãos, dizer que a regeneração é a cura para a morte espiritual. Quando alguém nasce de novo, ela recebe a vida de Deus. A regeneração, o novo nascimento, a obra do Espírito Santo nos convertendo a Cristo, é a cura para a morte espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2. Pela graça nós fomos salvos. Então, o novo nascimento é a cura para a morte espiritual, glória a Deus por isso. A ressurreição do corpo, que a Bíblia nos apresenta, que é uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo, é a cura para a morte física. Vamos receber um corpo glorificado, aleluia! Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele, é a promessa da palavra, graças a Deus por isso. Vejam aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, promessa da ressurreição para aqueles que creem em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Ele vier, os que dormem, os mortos em Cristo, ressuscitarão. Aleluia! Temos essa promessa. A regeneração é a cura para a morte espiritual. Uma pessoa que está morta espiritualmente hoje, quando ouve a mensagem do Evangelho, crê em Jesus, recebe vida, a vida de Deus, vida regenerada, a vida no Espírito, ela é curada. A ressurreição do corpo é a cura para a morte física, mas infelizmente, amados irmãos, não haverá cura para a morte eterna. Não haverá uma segunda opção, porque o purgatório não é uma doutrina cristã, porque os que estarão nesta condição são os que rejeitaram definitivamente a salvação oferecida tão somente no sangue de Jesus. A Bíblia chama isso de segunda morte, morte eterna. Nós, nesses dias, já há um ano, diariamente, ouvimos notícias sobre a morte, de pessoas distantes, de outros países, de pessoas da nossa nação, de pessoas da nossa família. Diariamente convivemos com esse tema. E nós precisamos refletir sobre o que a Bíblia fala sobre esse tema. Sobre a morte. Dessa associação direta, dessa relação direta da morte com o pecado. Conforme lemos em Romanos 6, no versículo 23. Talvez você diga, pastor, não é um tema agradável, não é uma boa notícia, mas quando nós lemos a Bíblia, nós começamos da má notícia para a boa notícia.
Mas eu quero nessa manhã dar para você uma boa notícia. Até porque não valeria a pena eu sair da minha casa e você sair da sua casa para pararmos na morte. Porque quando nós olhamos para esse tema e quando nós olhamos para essa realidade com a qual estamos convivendo, nós estamos vendo a limitação humana, com toda a ciência, com toda a tecnologia. Nós estamos atados, nós estamos limitados. Eu vi ontem um relato de um repórter que perdeu um tio, e esse repórter estava assim, admirado, porque esse seu tio era um médico, que estava combatendo, né, na linha de frente do Covid, e recebeu as 2 doses da vacina, e ele disse assim: eu achei que a vacina iria resolver o problema, meu tio tomou as 2 doses, e eu pensei, ele dizendo, eu pensei comigo mesmo, bom, ele está guardado, está resguardado, tomou as 2 doses, se o vírus se manifestar na sua vida, vai ser brando, e ele diz, meu tio morreu, e ele disse, eu preciso ler mais sobre esse tema, eu preciso conhecer mais, mas queridos, nós estamos diante da nossa limitação, foi a opção que os nossos pais fizeram, e é a opção que o mundo atual tem feito. Nós podemos viver sem Deus, nós podemos ser iguais a Deus, nós damos a vida e tiramos quando nós queremos, não é isso que acontece no aborto? Você decide se seu filho vai nascer ou não vai nascer, por um ato de irresponsabilidade, ao invés de assumir o erro, não é melhor tirar? É você que tem o poder de tirar a vida. E nós então lidamos com a nossa impossibilidade, diariamente, choramos os nossos mortos, não podemos sepultá-los, porque o salário do pecado é a morte, está aí diante de nós. Se você é um ateu, se você é um cristão, se você não tem religião alguma, a morte está batendo a porta de todos, porque a Escritura diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. O salário do pecado é a morte, é a recompensa, é a separação. Mas eu quero dizer para você nessa manhã uma boa notícia: Cristo venceu a morte, aleluia. Nós adoramos como igreja de Cristo aquele que venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte, nós temos a promessa de vida eterna. Porque Ele ressuscitou, nós temos a promessa de ressurreição. Mas nós que cremos em Cristo, nessa manhã Deus está te chamando a crer naquele que venceu a morte, não a ficar desesperado, desesperançado por conta do assédio da morte no nosso tempo. Não fique desesperado, porque existe promessa de vida eterna em Jesus Cristo. Ele venceu a morte, aleluia. É isso que Paulo nos disse no texto inicial: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. A morte não é o fim para nós. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, não é a última parada, não é a última paragem. Nós cremos na ressurreição. Paulo diz a Timóteo que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Glória a Deus. Mas percebam, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fora de Jesus não há vida eterna, somente Ele venceu a morte.
Por isso, nós devemos pensar na morte à luz da redenção. O segundo aspecto que eu quero abordar aqui, já na conclusão. Devemos pensar na morte à luz da redenção. Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte. Daí a necessidade de uma encarnação real. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a encarnação de Jesus não fosse real, a sua morte também não seria. Aí os irmãos começam a perceber porque já no primeiro século várias heresias surgiram contra a encarnação de Cristo, dentro da filosofia grega, mas era um ataque satânico à nossa fé, já no início. Por isso o apóstolo João, principalmente o apóstolo João, mas o apóstolo Paulo também, eles falaram muito da encarnação de Cristo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, aquele que foi manifestado na carne. João chegou a dizer, o apóstolo João, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, porque se a encarnação não tivesse sido real, a morte também não seria. Por isso, amados irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, como é importante lermos a palavra, como é importante termos o consolo que vem da palavra. Hebreus 2, versículo 14 e 15, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, uma encarnação real, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte, percebam, por sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia! Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte, assumiu a natureza humana e morreu por nós, a fim de que por seu sacrifício destruísse a própria morte. Foi por meio da ressurreição de Cristo que ele conquistou sua grande vitória sobre a morte. Por isso Paulo cita o profeta Oséias: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir falando da esperança, a esperança que temos em Cristo, a esperança que temos na obra de Jesus. Cristo não redime seu povo apenas do pecado, ele também o redime dos resultados do pecado, e a morte é um desses resultados. Por isso, a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. Que Senhor? A nossa esperança está no Senhor, que tem as chaves da morte. João 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Ainda que morra, viverá. Não importa da causa mortes, se é por Covid, se é por uma outra enfermidade. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso quando ele ressuscitou a Lázaro. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Ele pergunta. Esse versículo termina com uma pergunta: crês tu nisto? Você crê nessa verdade? Se você crê, ainda que morra, viverá, porque Jesus venceu a morte. E Apocalipse capítulo 1, versículo 18, foi tema de uma cantata nossa aqui de Páscoa. Apocalipse 1:18, e aquele que vive, estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Palavra de Jesus, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estive morto. Irmão, só Jesus pode dizer isso. Nós podemos dizer, estive doente, mas venci o Covid, né, como alguns têm dito aí, né? E o nosso país é campeão de recuperação, graças a Deus por isso. Muitas vidas têm sido recuperadas. Nós podemos dizer, estive doente, e agora estou curado, estive desempregado, estou trabalhando, mas dizer, estive morto, e agora vivo, só Jesus pode dizer isso. Por isso, a nossa esperança está nesse Senhor, que tem as chaves da morte e do inferno, que tomou as chaves da morte e do inferno. Onde está a morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. O Senhor a quem servimos, o Senhor a quem nós adoramos, venceu a morte. Se você crê, você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, que está com pavor da morte, com medo da morte, impactado com todas as notícias, nessa manhã, Deus pode encher o seu coração de fé e esperança, de confiança, na obra de Cristo, na redenção e na vida eterna. Louvado seja Deus. Nossa esperança está no Senhor, que tem as chaves da morte e do inferno, e que aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quero terminar lendo Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. A palavra diz, depois de afirmar que Jesus se manifestou no final do verso 26, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Depois de falar mais uma vez do poder do sacrifício de Cristo, o autor diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, verso 28, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Se o salário do pecado é a morte, o que Jesus veio fazer foi resolver o problema do pecado, da causa, não da consequência. Obviamente que também da consequência, mas ele foi na raiz do problema. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele recebêssemos a justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus se identificou conosco, assumindo a nossa condição, morrendo a nossa morte, recebendo a ira do Pai sobre si, a ira que eu e você merecíamos, porque da mesma maneira que os nossos primeiros pais romperam com Deus, o nosso estilo de vida também era um estilo de vida de gente desconectada de Deus, fazendo a nossa própria vontade, agradando-nos a nós mesmos, desconsiderando o poder, a graça, a soberania de Deus, blasfemando do nome de Deus, talvez não literalmente, mas com o nosso estilo de vida, negando a sua soberania. Mas ainda assim, amados irmãos, Ele veio ao nosso encontro, Ele enviou o seu Filho amado, para experimentar a vergonha da morte, morte de cruz. Percebam que tipo de morte o Filho de Deus experimentou, morte de cruz. Um cidadão romano não era condenado à morte de cruz, era uma vergonha. Para um judeu,
Era uma morte maldita, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas a Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para recebermos o perdão e a vida eterna. Eu sei que você não aguenta mais ouvir falar sobre morte, mas nessa manhã a mensagem cristã vai além da morte. A nossa esperança está além do túmulo, porque o nosso Senhor venceu a morte, o túmulo está vazio. Aleluia! O Senhor a quem nós servimos, adoramos e cultuamos, para quem vivemos, Ele disse: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Se você crê nele, você tem a promessa da vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a promessa da ressurreição futura. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna está no Filho de Deus. A reconciliação com o Pai está no sangue de Jesus. Aleluia! Você nasceu separado de Deus, eu nasci separado de Deus, mas nós não precisamos morrer separados de Deus, porque Deus entrou na história, pisou esse planeta, viveu como um de nós, morreu a nossa morte, foi sepultado, mas ressurgiu dos mortos. E aparecerá a segunda vez, diz o verso 28. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Por isso, nessa manhã eu te convido a crer em Jesus, a recebê-lo pela fé como Salvador e Senhor, a confessar: Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, mas nós podemos fazer isso hoje. Se o Espírito Santo operar na sua vida, eu não tenho dúvida que você vai abrir a sua boca e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não há como negar. Eu quero te convidar a fazer isso nessa hora. Você que já é um servo de Deus, que a sua fé seja fortalecida nessa manhã, na palavra. Nós estamos convivendo com a morte, nós estamos lidando com a dor da morte, da separação de tanta gente, mas não como os que não têm esperança. Foi isso que Paulo ensinou aos Tessalonicenses, que nós não sejamos como os que não têm esperança. A nossa esperança está na obra de Jesus. Nascemos de novo, Deus curou a nossa morte espiritual. Temos a promessa da ressurreição, Deus curou a morte física, e não vamos experimentar a morte eterna, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Mas você que me ouve, você viu nessa manhã o que a Bíblia diz: o pecado entrou no mundo por um homem, todos passaram a morrer. A morte espiritual é uma realidade na sua vida, por consequência a morte física também será. Existe cura para a morte espiritual. Você pode se render a Jesus e nascer de novo. Você pode vencer a morte física, porque há uma promessa de ressurreição. Quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estivermos vivos seremos arrebatados. Mas não existe cura para a morte eterna. Se você partir desse mundo sem Jesus, após a sua morte não há mais cura. Mas hoje existe. Basta você crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Romanos 6, 20 a 23 que lemos, Paulo nos fala da grande obra do Senhor nas nossas vidas. Libertados do pecado, verso 22, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna.
A obra começa quando Deus nos liberta, libertados do pecado. Romanos 6:22. Ao nos libertar do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Essa mensagem nos alcançou, essa obra nos alcançou para servirmos a Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Salário você merece, dom gratuito você não merece. Salário é recompensa, dom gratuito é generosidade de Deus. Receba a generosidade de Deus. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor nessa manhã. Reconheça como seu Salvador e Senhor. Ore nesse momento em nome de Jesus. Você que está na sua casa, você que está aqui, se você ainda não tem a certeza de onde você vai passar a eternidade, hoje o Senhor te dá essa paz. A resposta está no sangue de Jesus, de você crer, recebê-lo pela fé nessa hora, dizendo: eu creio que Jesus morreu em meu lugar, que ressuscitou, eu me rendo ao seu amor, eu recebo como Salvador da minha vida. Faça isso nessa hora, em nome de Jesus, na sua casa ou aqui mesmo. Invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Convide-o, se renda a Ele nessa hora pela fé, em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado, Pai, por Tua palavra. A Tua palavra nos apresenta a realidade, mas também nos apresenta a esperança, nos apresenta o caminho da fé, da confiança no sacrifício do Seu Filho amado, da Tua provisão, da provisão do Teu amor, Senhor, ao enviar o Seu Filho perfeito, sem mácula, o Cordeiro que foi morto, sem pecado, sem defeito algum, mas que ressuscitou e que nos garante a eternidade. Senhor, se há alguém nessa hora nos ouvindo essa palavra, ou em algum outro momento, Pai, que ainda não tem a certeza da eternidade com Cristo, que o Teu Espírito complete a boa obra nesse coração, para a glória do Teu nome, trazendo a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo, assim como Tu disseste no início da criação: haja luz, que o Senhor venha resplandecer nos corações nessa hora, pelo poder do Espírito Santo e da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia.